Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, fazendo esse videozinho para agradecer primeiramente a Deus, por esse trimestre que se findou. O Senhor nos deu graça, e agradecer a Deus por esse trimestre que vai se iniciar. Queremos agradecer a Deus por tudo isso, agradecer ao nosso pastor que tem nos apoiado e agradecer todos os nossos professores que têm nos ajudado, têm feito seus vídeos, têm mandado aí para nossa irmã Kate, para o nosso irmão Walter, que eles estão editando e colocando aí no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a cada professor, a cada aluno que tem assistido às aulas. Isso é muito importante. A nossa escola dominical, ela só é escola porque tem aluno. Então nós dependemos de vocês aí de estar assistindo os vídeos, tá? Eu quero deixar aqui um versículo bem conhecido que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que este versículo possa falar grandemente aos vossos corações, que Deus abençoe. E a nossa escola dominical é a melhor, porque você faz parte dela. Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um. Faço as minhas palavras, as palavras da irmã Sandra. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar iniciando um novo trimestre e eu quero aqui apresentar a revista dos adultos. A revista dos adultos é uma lição de 2010, que foi do segundo trimestre, o qual o Espírito Santo nos orientou, juntamente com a aprovação do pastor também. Essa revista aqui, Jeremias, Esperança em Tempos de Crise. Então todos os irmãos que tiver essa revista guardadinha lá, terá acesso a ela. Os nossos professores já estão com a revista e vai ser uma bênção esse trimestre. Vamos falar de esperança. Os nossos jovens estarão estudando a Igreja Eleita, que é esta aqui, a classe de jovens. Os nossos jovens adolescentes estarão estudando Tempos de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué, que é esta revista aqui. E os nossos pré-adolescentes estarão estudando Jesus e o Reino de Deus, que é essa revista aqui. Que eu quero dizer para os irmãos que a EBD ela continua firme, porque ela está firme na palavra do Senhor. Eu quero que cada professor, cada irmão, cada aluno se mantenha firme no momento em que nós estamos passando, porque é só a palavra do Senhor para nos sustentar, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Beijo. Paz do Senhor, adolescentes, classe mensageiros. Vamos por mais uma aulinha dominical, da Escola Bíblica Dominical. Trimestre novo, uma revistinha nova que nós vamos estar no dia de hoje aprendendo sobre a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, pedir a todos que orem pelos professores, pela EBD, e que não parem de estudar a palavra do Senhor, não parem de aprender sobre a Bíblia, viu? Não deixe de estar sempre meditando e aprendendo nas lições. Ainda estamos nesse caráter de videoaula, devido a esta pandemia que estamos vivendo, mas não desanimamos e não deixamos de aprender a palavra do Senhor e prossigamos sempre aprendendo. A lição deste novo trimestre que nós vamos estar estudando é a lição dos jovens, tá? A revistinha dos jovens que eles aprenderam na lição passada, nós vamos aprender nesse trimestre. É uma revista muito importante, tem uma palavra muito boa. Eu tenho certeza, irmãos, eu estive lendo e já aprendi muito. É muito edificante, a palavra do Senhor e sempre renovando, falando conosco. Esta é a revista, tá? Jovens
O tema aí embaixo é tempo de conquista e nós vamos falar bastante do livro de Josué. É um livro riquíssimo, né? E a palavra do Senhor, ela parece que vem a falar com os dias que nós estamos vivendo, né? Parece não, vem a falar. Eu aprendi muito, me acrescenta, né, a estudar. Além de eu aprender também, passar para os irmãos, eu também aprendo. Porque a palavra fala todos os dias conosco. Ela renova, né? Essa palavra renovadora e que aumenta a nossa fé. E é isso que o livro, que a lição de hoje vai falar conosco. Vai aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus para os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos muito dessa palavra, desses ensinamentos. Então, meus adolescentes, irmãos e irmãs, a lição número 1 diz assim: o livro de Josué, tempo de conquista. Toda lição, toda revista vai falar sobre as conquistas, o chamado de Josué e suas conquistas, né? Vamos mais à frente, o texto bíblico está lá em Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 6, que ali vai falar sobre o chamado de Josué, né? E no 5, o versículo 5 e 6 diz assim: ninguém se sucederá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então essa é uma promessa, essa é uma história que Deus faz a Josué. Essa promessa que ele fez a Josué, né? E Deus faz promessas nas nossas vidas. Então aqui a Josué, como se você ver atrás da história passada, Deus vê muita fé em Josué. Eu quero relembrar aqui com vocês que Josué faz parte daquela história em que Moisés, quando vão conquistar a terra prometida, antes, quando eles chegam em Canaã, Moisés manda 12 espias para a cidade de Canaã, para fazer uma investigação, para saber como é a cidade, como é ali o país, né? Quem são as pessoas, né? Que eles vão adentrar ali, que eles vão conquistar, né? E eles ficam por alguns dias peregrinando dentro dessa cidade, observa toda a cidade, as pessoas, a terra, como ela manava mesmo. Realmente era uma terra muito próspera, uma terra que produzia frutos grandes, né? E quando esses espias retornam da cidade de Canaã até a Moisés, que eles estavam acampados fora da cidade, desses 12 espias, só 2 tiveram uma visão positiva da situação. Só 2 criam realmente que Deus era capaz de dar aquela terra para Israel, enquanto os outros 10 disseram que Moisés era louco, que era loucura eles entrarem lá dentro, que todos iam morrer, porque realmente a cidade era abençoada, mas as pessoas que lá estavam eram gigantes, eram homens fortes, entendeu? Então, esse Josué aqui, que recebe esse chamado, por quê? Porque ele, Josué e Caleb tiveram uma visão de fé. Eles acreditaram que para Deus nada é impossível, que Deus podia sim dar aquela terra para eles. Então Josué cria: não, Moisés, a terra é boa e Deus vai nos dar, que nós, entendeu? Enquanto os 10 já passaram uma visão negativa para todo Israel, e todo Israel entraram em pânico, todo Israel começaram a murmurar, como sempre fizeram em toda a caminhada, murmurando, murmurando e murmurando. Então, mas agora nós vemos uma visão mais à frente. Eu só quis recapitular com vocês. Agora, depois vem a morte de Moisés. Deus escolhe, depois de 40 anos, porque por causa dessa teimosia, dessa murmuração do povo de Israel aí, que creram nesses 10 espias, que murmuraram, ainda assim Moisés orou por eles,
Por causa disso, eles padeceram 40 anos no deserto. E Deus falou assim, ó, vocês não vão ver, não vão entrar dentro dessa terra, só vão entrar os vossos filhos. Então toda aquela geração passou, morreu, padeceu no deserto. Deus guardou eles, fez grandes prodígios na vida deles, só que não entraram. E esses 10 espias aí tiveram mortes de pragas terríveis por não crer no Senhor. Então eles não foi algo de repente, não, eles já haviam experimentado, desde a saída deles do Egito, eles já haviam experimentado esses espias, os milagres de Deus. Já eram para eles estar fortificados nas suas fé, porque eles esqueceram que Deus já havia feito grandes coisas atrás, desde quando eles saíram do Egito. Então nós temos que tomar muito cuidado em não nos esquecer daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E diante de alguma situação e alguma adversidade, né, nos desesperarmos, deixarmos de crer. É o que eles fizeram. Mas vamos falar de Josué. Josué foi diferente. Josué creu, entendeu? Josué teve êxito com a sua fé. Então, mais à frente, com a morte de Moisés, Deus chama a Josué e fala e diz a Josué, ó, agora você vai ser o líder. Agora você vai conduzir esse povo e vão entrar na terra prometida. Vão entrar na Canaã. Né? Então nós vamos ver nesse livro as conquistas maravilhosas. Na introdução diz assim, Moisés libertou os israelitas da escravidão e após a travessia do Mar Vermelho guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida, caminhando por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi então escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou dois espias à milenária cidade de Jericó com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o rio Jordão, nesta série de lições conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Então nós vemos aqui toda uma narrativa da história, né? Do início de Moisés, da libertação, o povo que desobedeceu, murmurou, não creram, e agora, por fim, né? Passado 40 anos, uma nova geração vem com fé, que aprenderam no deserto, entendeu? As maravilhas de Deus, obtiveram conhecimento que Deus era bom e que Deus tinha poder para realizar grandes coisas nas vidas deles. Então eles chegam diante de Canaã agora, essas pessoas, essa nova geração com fé, convicta, crendo, não, é possível, Deus vai nos dar a Canaã sim, né? Então nós vamos ver isso nessa lição, as vitórias, as conquistas do povo de Israel, através da liderança de Josué, ok? No primeiro tópico, fala da visão panorâmica, que o livro de Josué é um dos primeiros livros históricos da Sagrada Escritura, né, que cerca de 1400 anos antes de Cristo, que começou a escrever essa história maravilhosa para os cristãos, que tem muito a nos ensinar sobre fé, sobre confiança, convicção no Deus que nós servimos. Um Deus que podemos, se nós tivermos fé, não importa a situação, se há gigantes, se há uma pandemia, o que está acontecendo ao nosso redor, Deus é poderoso para nos proporcionar bênçãos, paz interior. Ele é poderoso para isso.
Então, essa lição vem a trazer isso, esperança aos nossos corações, fé, convicção, tá? Mais à frente fala da história, né, do momento, mais à frente diz também como era o mundo nesta época, já havia várias civilizações, né, já vários países já estavam surgindo nessa época em que Israel adentra então a Canaã, começa a conquistar. E das funções de Josué é conquistar a cidade e fazer a divisão entre as tribos, né? Cada tribo ter a sua porção, cada tribo ser grata àquilo que Deus deu para eles. Era uma da responsabilidade de Josué, junto com a grande liderança que ele compôs, e essas pessoas então começaram a fazer as divisões das terras. Deus dá uma grande vitória para eles, e nós vamos ver durante a lição as vitórias. No tópico 3, também nós vamos ver uma coisa importantíssima aqui. O território, o tamanho de Israel, o tamanho de Canaã. O território de Canaã, denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento e 65 quilômetros de largura. Era a extensão. Se nós formos comparar, era comparado com o estado, o menor estado do nosso país. Se eu não estiver enganado aqui, era o Sergipe. Sergipe era o tamanho de Israel. Era o menor estado, era um estado pequeno, Israel, tá? Mas era aquilo que Deus tinha para o povo de Israel em proporção de território. Era o suficiente que Deus tinha, tá? É o que Deus tinha preparado para eles. Às vezes nós achamos que temos que conquistar grandes coisas, temos que ter isso, ter aquilo, buscamos por tantas coisas, entendeu? Mas o que Deus quer para nós é paz interior. O que Deus tem para nós é que nós vivemos com gratidão com Ele e uma vida tranquila, irmãos. Não preciso de muitas, daquela mansão, daquele carrão, não preciso de muitas coisas para nós termos paz com Deus. Deus sempre nos diz na sua palavra, buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. O Senhor tem bênçãos para nós, mas é na porção necessária, entendeu? É como o pessoal que estava passando lá no Maná, né? O pessoal estava no deserto. Todo dia Deus dava uma porção para eles se alimentar, era aquilo necessário para eles. Não era nem para juntar para outro dia, porque estragava. Nós precisamos entendermos que não precisamos de tantos exageros, é tanta vaidade, é tanta coisas desnecessárias que buscamos. E é isso que o inimigo quer, para nós tirarmos o foco das coisas de Deus, entendeu? Nós buscamos tantas outras coisas e com isso nos atrapalhamos e nos esquecemos das coisas necessárias, que são buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos aprender a viver uma vida simples, na porção que o Senhor nos concedeu. Com isso, vamos ter tempo, disponibilidade para estudar a palavra de Deus, para buscar as coisas do Senhor. Entendeu? Então, se nós olharmos hoje o território de Israel, ainda assim, o inimigo trabalha constantemente querendo diminuir aquele território, né? Mas o Senhor tem estado com o povo de Israel, tem dado vitória, entendeu, a eles. Mas o território é pequeno que o Senhor concedeu a eles. Mas que aquele território seriam bênçãos para todas as nações. Através da vida de Israel, com aquele pequeno território, nós somos abençoados aqui. Houve uma grande bênção à humanidade, entendeu? Por Israel, um território pequeno, um país pequeno. Entendeu? O Deus que nós servimos, ele trabalha, irmãos, de uma forma diferente do mundo, em que busca tantas coisas, tanto território, tanta expansão, né? Tantas conquistas, entendeu? E o Senhor é um Deus maravilhoso que quer trabalhar com você na simplicidade, quer que você o tenha, entendeu? Com contentamento. Seja grato ao que o Senhor te deu. Seja feliz. Agradeça a Deus todo dia por tudo, pelas bênçãos que o Senhor tem te dado. Que é essa porção que Ele tem para cada um de nós. Há dificuldades, eu sei. Há problemas. Ore, tenha fé, acredite no Deus que você sirva.
que Ele tem condições que possa te abençoar mais. Amém, irmãos? Então, mais à frente, nós falamos sobre a importância da divisão, que Josué divide. Entendeu? Nós entendemos, então, que Josué, ele manteve a sua fé de início. Quando ele foi lá com os 12 espias, ele tinha fé que podia realizar aquela conquista, porque Deus estava com ele, ele cria, ele tinha conhecimento de tudo que ele passou lá atrás e viu as mãos de Deus poderosas na vida dele. Falou, não, se Deus fez tantas coisas ali atrás, vai continuar fazendo. E depois de 40 anos que ele passou no deserto, junto com aquele povo, murmurando, toda aquela dificuldade no deserto, ele ainda, depois de 40 anos, ele ainda continuava firme. Então, a lição vem calhar sobre isso. Não importa o momento que eu e você estamos passando, o Senhor tem o controle em suas mãos de tudo. Basta que nós cremos no Senhor e mantemos firme essa convicção, entendeu? Orando, jejuando, buscando a leitura e vivendo uma vida piedosa nessa terra, crendo. Vamos crer, meus irmãos. O momento é difícil, mas não vai esmorecer a nossa fé. Nós vamos dar a volta por cima em nome de Jesus. E vamos ser vitoriosos porque somos um povo eleito. Você e eu é chamado por Deus. Como foi aqui Josué, você é um chamado, é um escolhido de Deus. Mantenha firme a tua fé. Diante dessa situação, desses momentos, não esmoreça. Tá? E também não deixe os princípios da sua palavra. Tá? Aquilo que você aprendeu, continue firme, continue mantendo, para que o Senhor venha abençoando a tua família e que através da sua vida, muitas outras vidas sejam abençoadas, como foi Israel. Através da cidade, do país de Israel, muitas e muitas nações foram abençoadas. Porque quando Deus abençoa você, é para que outras pessoas também venham ser abençoadas. Essa é uma coletividade do Senhor trabalho. Tá? Que o Senhor Jesus Cristo continue falando no teu coração. A lição tá em um vídeo, tem vários vídeos desta mesma lição aí na internet. Estude a palavra do Senhor. Irmãos, a história é linda de Josué. E nas próximas lições você e eu vamos aprender ainda mais. Tá? Nós vemos que a Bíblia é interessante, ela narra os momentos que tomamos decisões, que os heróis na fé tomaram decisões corretas, e os momentos também que eles tomaram decisões que desagradaram a Deus e tiveram consequências disso, para que essas escrituras venham a nós tomarmos consciência para fazermos o que Deus agrada e não aquilo que nós queremos fazer. Porque as nossas decisões, depois à frente, vai nos trazer momentos de bênçãos ou momentos de situações difíceis. Depende de que nós aprendemos a palavra e tomemos as decisões corretas. Busquemos a servir este Deus e obedecê-lo, para que a nossa vida venha a ser abençoada. Nós não vivemos de aparência. Nós não precisamos de uma circunstância do mundo para estarmos em paz com Deus e estarmos abençoados por Deus. Nós somos servos de Deus, nós cremos num Deus que não importa a dificuldade, entendeu? Ele tem condição de nos abençoar, basta que nós tenhamos fé. O que Deus pede das nossas vidas é fé. Tenha fé, creia que o deserto vai passar, que Ele está no controle dessa situação. Ah, Rodrigo, mas a situação é difícil, irmão, com um problema aqui, outro ali. O Senhor Jesus nos diz que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. É o mesmo que o Senhor, o nosso Deus, falou para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. É o que nós também temos que fazer. Esforça-te e tenha bom ânimo. Continuemos nessa batalha, no aprendizado da palavra, na santificação, na mudança dos nossos comportamentos cotidianos para que venhamos agradar a Deus. E que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando as suas vidas e venha falar conosco. Não perca cada aula, tá? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as vossas vidas.